falar aqui 15 minutos, penso eu, 15, 20 minutos, sobre um personagem, algo assim que a gente, né, tem escutado por aí, talvez alguns irmãos nunca ouviu falar, mas tem alguns irmãos que já ouviram. Nas escolas, isso fala demais, irmão. Quando a gente vai conversar com um aluno do 9º ano, do ensino médio, assim, eles falam, mas lá tem... E eles tocam no assunto. Vou ler primeiro para vocês, em Timóteo. Depois, vamos, nessa primeira parte, falar sobre esse assunto, já que eu falo o que é, que alguns já devem saber, mas a gente vai entrar já. E depois a gente vai fazer, se Deus permitir, uma introdução ao livro de Jeremias. Nós estamos falando da grandeza de Cristo. O livro de Jeremias também é um espetáculo, uma maravilha, lindo demais. Você começa a ler o livro de Jeremias e fica assim, rapaz, você fica impressionado com as coisas. Mas 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, Timóteo estava passando uma luta aí, né, na igreja de Éfeso, e Paulo escreve a carta para ele, para dar uma animada, uma puxada de orelha, uma animada para ele, uma animada nele, né? 1 Timóteo 1, verso 3, como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Então, verso 3, vamos de novo no verso 3. Paulo escrevendo a Timóteo, como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar nos nossos corações profundamente. Saiamos daqui exortados, edificados, consolados, crendo mais no Senhor, amando mais o Senhor e amando uns aos outros como Ele nos amou. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Eu quero falar para os irmãos sobre Lilith. Quem já ouviu falar? Lilith? Levanta a mão, vai. Sério mesmo. Lilith, 1, 2, 3, 4, 5. Lilith 6. Lá em cima. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, é importante você saber. De vez em quando a gente é pego em alguns cantos por aí e alguém fala sobre Lilith. A pergunta agora aqui, eu já vi quem levantou a mão que já ouviu falar. Agora eu quero ver se vai dar certo. Quem nunca ouviu falar, pastor, nunca ouvi falar. Levanta a mão. Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar de Lilith. Então tá bom. Então vamos lá. Porque se você ouvir agora, você fala, o pastor já falou sobre isso, não é assim não. Então, vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. Significado do nome Lilith. O nome Lilith tem origem da palavra acadiana. Acadiana vou resumir aqui, os semitas, há muito tempo atrás, 2000 a.C., um pouco mais até, e os sumérios, que viveram na Mesopotâmia. Mesopotâmia, terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Ali, né, onde foi o centro da história bíblica, praticamente. Lilith, que significa pertence à noite, ou da noite. Segundo a cultura babilônica, o nome Lilith está relacionada a uma categoria de demônios e espíritos malignos. Segundo a cultura babilônica. Uma mulher. A história de Lilith surgiu na Babilônia e foi importada para a tradição judaica.
Então, nos judeus tem histórias na Cabala, que é um tipo de judaísmo místico. Em linhas da Cabala vai falar de Lilith. O folclore judaico trata Lilith como uma espécie de demônio feminino. Na Babilônia, Lilith era uma deusa e provavelmente os judeus a incluíram na sua cultura durante o período em que ficaram exilados. Então, quando Babilônia, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, o templo, os judeus foram levados para a Babilônia. E depois disso aí, trouxe algumas coisas também, os judeus de Babilônia, como cultura, como folclore. E às vezes hoje a gente escuta algumas coisas que vocês vão ficar sabendo já. Nos textos babilônicos, Lilith era a prostituta do templo de Istar, um demônio feminino que causava a queda dos homens através da sedução. Como deusa, Lilith estava associada à lua, ao adultério, à morte, aborto e às doenças sexualmente transmissíveis. Podemos constatar no Antigo Testamento a influência da cultura babilônica entre o povo de Israel e suas consequências. Apesar disso, não há nenhum registro sobre a existência de outra mulher, além de Eva, no relato da criação. Lilith, Adão e Eva. De acordo com a lenda, Deus criou primeiro Adão e Lilith. Do pó da terra. Assim, a primeira mulher de Adão não foi Eva. Foi Lilith. Mas Lilith não era submissa a Adão. Ela tinha sido criada da mesma forma que Adão. Por isso, exigia igualdade e não aceitava ser dominada pelo marido. A briga entre Adão e Lilith se tornou tão grande que ela tomou o nome de Deus em vão e abandonou o Jardim do Éden. Ela citou o nome de Deus de forma inconveniente, né? O YHWH, ela pronunciou de forma blasfemando do nome de Deus. E ela não aceitou ficar no jardim, não se submeteu ao senhorio de Adão. Então, a lenda diz que ela foi criada do mesmo jeito que Adão foi criado. Adão foi criado do pó da terra, ela também foi criada do pó da terra. Calma aí que eles têm base bíblica para isso também, tá? Deus enviou 3 anjos para conversar com Lilith, a voltar para o Éden, e se submeter a Adão. Mas ela escolheu rejeitar a reconciliação. Por isso Lilith se tornou em um demônio. Adão ficou sozinho e triste, então Deus criou Eva para ser sua companheira. Aí então pega o versículo lá, por exemplo, assim: não é bom que o homem esteja só. Isso está no capítulo 2, então presta atenção. No capítulo 1, vamos lá, capítulo 1, a má interpretação da Bíblia faz com que a pessoa acredite numa coisa, porque a pessoa não tem base bíblica nenhuma. Ela escuta uma lenda dessa. Aí ele vem na Bíblia e fala assim, ó. Vem na Bíblia e fala desse jeito assim, ó. Capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, espera aí. Então eu não estou falando ainda da raça pré-adâmica, que é uma outra heresia que tem aí. Estou falando só da Lilith, tá? Então, aqui, ele já pega e fala, não, tá vendo? Deus já criou o homem e a mulher. Aí, quando aqui foi criado Lilith. Lilith foi criado aqui. Depois, então, no capítulo 2, no verso 18, aí, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só,
Porque aconteceu então alguma coisa com a mulher anterior. Entendeu o que estão falando? O ensino é esse. O ensino errado é esse. Então aconteceu alguma coisa com essa mulher, que agora Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma adjutora. E quando Deus faz, no verso 23, estou usando versículos que eles usam, tá? No verso 23, Adão disse, esta é agora osso dos meus ossos. Quer dizer, essa mulher que está agora, essa é osso dos meus ossos, porque a outra não era. Entendeu o que está dizendo? Como que é feita a heresia, a coisa errada? Então usa o argumento. E como a pessoa não tem, você nunca escutou isso, você fica assim, você fica meio confuso. Pessoa que não entende fica como, nossa, é mesmo, não tinha visto desse jeito. Então agora Adão disse, essa é osso dos meus ossos. Por quê? Porque a outra foi criada do pó da terra, e a outra deu um problema. A outra era Lilith, que deu problema. Então Adão ficou sozinho e triste, então Deus criou Eva para ser sua companheira. Então, já coloquei lá, interpretação errada. Isto é, já estou para cortar, de repente alguém pega só eu falando isso, vai falar, nossa, o pastor Fraulo está acreditando nisso, meu Deus. Alguém que está assistindo lá, de repente cai a energia lá, trava, nossa, o pastor Fraulo está pregando heresia, não vou mais naquela igreja. E agora não está assistindo mais, que caiu a energia lá. Pensa bem, caiu online lá, não tem mais Wi-Fi lá. Nossa, o pastor Flávio falando um negócio lá. Eu vi, está gravado. Vem aqui para você ver, ó. Pelo amor de Deus. Interpretação errada. Já vou falar para você já de cara, ó. Interpretação errada. Por quê? Porque realmente, no capítulo 1, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Os criou e Deus abençoou. No verso 31, Gênesis 1:31, viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Aí capítulo 2, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Aí no versículo 4, estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então a interpretação é essa aqui, ó, a correta é essa aqui, ó, a correta. Deus, de uma forma resumida, Moisés escreveu o relato da criação no capítulo 1. E no capítulo 2, ele vai dar os detalhes de como que foi que Deus criou aquilo que ele criou no capítulo 1. Ele vai explicar agora, minuciosamente, como que foi feita a coisa. Ele vai falar como que ele fez o homem, como que ele fez a mulher. É só isso a interpretação. Não tem que ficar achando que tinha mesmo, né? Não. Dá um exemplo para vocês. Esse dia eu falei um tempo atrás aí. Imagina bem, um exemplo você vai entender agora. Simples, é simples. A Bíblia não é complicada, é a gente que complica, não é verdade? É a gente que complica. Imagina bem, alguém chega para você e fala, o que você fez na sua casa? Você fala assim, ó, limpei a casa inteira, o quintal, limpei a cozinha, limpei tudo lá, arrumei tudo. Ficou linda a casa, ficou ótima. Maravilha. Aí você fala assim, então, quando eu comecei a limpar pela cozinha. Você começa a dar os detalhes agora de como que você fez. Mas você já falou. No capítulo 1 você já falou. Você falou assim, eu limpei o quintal, limpei a cozinha, limpei os banheiros, limpei os quartos, limpei as cortinas, lavei as cortinas, lavei a roupa. Ficou lindo a casa, ficou ótimo, está cheirando novo. Pronto, você falou isso, não falou? Tá. Aí você vai e fala, não, então, quando eu estava limpando a cozinha, eu tirei o armário. Aí você começou a dar os detalhes daquilo que você já falou, que fez. Só isso. Você começa a detalhar. Então o que Deus fez? Deus, no capítulo 1, ele falou, eu fiz os céus, a terra, né, os luminares, os animais, criei o homem, né, a minha imagem e semelhança, homem e mulher os criei. E no sexto dia, no sétimo dia, descansou Deus. Pronto. Ele contou de forma resumida. Agora no capítulo 2 ele vai falar como que era o jardim do Éden,
como ele colocou o homem e percebeu que o homem estava sozinho. Aí ele fez a mulher da costela de Adão. Ele simplesmente agora está dando detalhes daquilo que ele falou no capítulo 1. Não tem nada de Lilith no meio aqui, não tem nada isso é fábulas. São fábulas, são historinhas acrescentadas e inventadas, e que no nosso meio, principalmente da Idade Média para cá, e agora nos misticismos do judaísmo, pessoas que não têm um conhecimento da Bíblia, que lê assim e pega um livro lá sobre Lilith, acaba acreditando. E não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Tem crente que eu vejo aqui na cidade, aqui, claro que a gente não vai citar nome, crente. Rapaz, assim, desculpando os irmãos que eu vou falar, que lê o capítulo 1, capítulo 2, anda com a Bíblia debaixo do braço e fala, não, pastor Flávio, teve sim uma raça pré-adâmica. Eu estou falando outra coisa agora, não estou falando de Lilith, não. Teve uma raça pré-adâmica. Ah, por que, irmão, que teve? Não, porque no capítulo 1 Deus criou o homem e a mulher. Depois no capítulo 2 criou de novo. Então já teve uma raça antes de Adão e Eva. Eu falei, meu pai, meu irmão. Irmão, vai para a escola estudar, irmão. Senão não precisa estudar, não, mas não fica inventando heresia, não. É interpretação de texto. Os irmãos podem ficar tranquilos, irmão. Se tivesse errado, pode chamar qualquer professor de português aí e levar. Não, o pastor está certo. É interpretação de texto. Tem nada de... Né? O português lá, o professor de português lá atrás lá. Só falta o professor falar, não, pastor, está errado mesmo. Tem raça pré-adâmica mesmo. Tá, olha lá, o perigo é falar. Tá certo, olha lá. Então, eles pegaram do capítulo 1, verso 26 e 28, para dar uma força na questão da Lilith. Tá? Eva foi criada a partir da costela de Adão, diferente de Lilith. E aceitou a sua posição de submissão ao marido. Então lá ainda fala isso ainda. Não, a Eva aceitou porque ela foi criada diferente. Na fábula, entendeu? A Eva aceitou porque ela foi criada diferente de Lilith. Lilith foi criada do mesmo jeito de Adão, por isso que ela não se submeteu. E na história ainda fala que Adão foi ter relacionamento sexual com ela. Na fábula fala que ela não aceita ficar por baixo, não. Tá tudo errado, vamos botar tudo errado. Até na fábula fala sobre isso, do relacionamento sexual deles. Algumas histórias ainda acrescentam que Lilith foi a serpente que convenceu Eva a comer do fruto proibido. Ainda acrescenta, algumas dessas linhas ainda acrescenta, dizendo que foi Lilith. Ela tinha ciúmes de Eva e Adão, por isso decidiu destruí-los, levando-os a pecar. Versículo de Lilith na Bíblia. O único possível versículo de referência a Lilith é Isaías 34, 14. Abre lá, Isaías 34, 14. Como é que está aí na sua Bíblia? 34, 14, ó. As criaturas do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros. Ali os... O que está na sua? Animais noturnos pousarão e acharão lugar de repouso para si. Então, aí, na tradução, em algumas Bíblias, animais noturnos é a referência a Lilith. Que em algumas Bíblias está como demônio, coruja, que era símbolo de demônio. Alguma está diferente aí do que eu estou falando? Está tudo igual. Bruxa lá, bruxa. Está vendo? Bruxa. Então, só que, presta atenção agora. Atenção. Aqui nesse texto, é a interpretação de texto. Isaías, no capítulo 34, está falando, atenção, ó, está falando da desolação de Edom.
Quem é Edom? Edom era um lugar, um país. Edom são os descendentes de Esaú. E aqui, Deus está trazendo um juízo sobre Edom, porque Edom, um dos motivos é que Edom zombou e se agradou da queda. No caso, Isaías está profetizando. Edom ia se agradar da queda de Jerusalém, quando Nabucodonosor fosse invadir, porque Isaías profetizou um pouco antes da queda de Jerusalém. Isaías está profetizando que Edom seria punido e seria tão castigado que o lugar onde os edomitas moravam, criaturas do deserto iam estar por ali, corujas, bodes selvagens. Ia ser um lugar terrível por causa do juízo de Deus sobre os edomitas, por eles zombarem de Jerusalém, quando Jerusalém caiu diante de Nabucodonosor. Esaú era irmão de Jacó. Esaú foi de onde deu origem aos edomitas. E teve briga dos edomitas com os israelitas desde o tempo de Esaú. Apesar deles terem feito as pazes, eles moraram em lugar separado. E os edomitas nunca se deram bem com o povo de Israel. Tanto é que quando Israel saiu do Egito, né? E chegando na terra prometida, os edomitas não queriam deixar Israel passar perto da cidade deles. E você pode ler que o Moisés, né, Josué, no caso, foi falar com os líderes, foram falar com os edomitas: deixa a gente passar com o nosso gado, nós não vamos atrapalhar em nada. Eles não permitiram, e Deus também não permitiu que Israel fizesse guerra com os edomitas, e eles tiveram que desviar por outro lado. Então os edomitas guardaram uma ira lá atrás. Quando Israel, lá no futuro, depois que Isaías profetizou aqui, lá na frente realmente, quando Jerusalém caiu na mão de Nabucodonosor, e o povo judeu foi levado para a Babilônia, na Babilônia, os babilônicos pediram para eles cantar hinos. Canta hino para nós aqui, que a gente sabe que lá em Jerusalém vocês cantavam hinos. Canta para nós aqui. Aí surgiu o Salmo. Olha o Salmo. De onde está no Salmo 137. O que os judeus falaram lá na Babilônia? Quando eles estavam na Babilônia, o que os judeus falaram para os babilônios? No Salmo 137, olha aí para você ver, canto do exílio, do exilado, quando eles estavam na Babilônia. Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, quer dizer, lembrando dos montes em Jerusalém. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, os babilônios, nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Aí eles respondem: como, porém, entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a destreza, que se me apegue a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, do que fizeram os filhos de Edom, olha aí os edomitas, no dia da queda de Jerusalém. Eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, condenada à destruição, feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e despedaçar nas pedras. Então você está vendo? Os judeus estão na Babilônia. Na Babilônia, os babilônios estão pedindo para eles cantar canções. Eles falam: não vamos cantar canções aqui, mas também nós não vamos esquecer de Jerusalém. Aí eles lá na Babilônia, eles falam: Senhor, lembra do que os edomitas fizeram. Os edomitas, tipo assim, nossos queridos irmãos que deveriam estar orando por nós, torcendo por nós, se alegraram com a nossa derrota. Isso aí Deus não se agradou. Então quando Isaías,
no Isaías capítulo 34, Isaías estava falando uma ruína que ia acontecer com os edomitas. E ele fala lá, as corujas vão estar aí, de tão deserto que vai ficar Edom, por causa da mão de Deus sobre vocês, por vocês terem feito tudo que fizeram por Jerusalém. Quando Jerusalém caiu, vocês endossaram, vocês se alegraram. Então, um castigo grande vai vir sobre os edomitas. E aí, onde ele inclui a palavra, né, em algumas Bíblias, Lilith, tem Bíblia que fala Liliths, no plural. Então, não se referindo a uma pessoa, mas a criaturas noturnas. Na minha está assim, criaturas noturnas. Entendeu? Como se fossem assim, espíritos perturbadores aí, no meio dos edomitas. É o único lugar de onde eles tiram essa palavra Lilith e montaram essa fábula, baseado também nas fábulas da Babilônia. Entendeu? Misturou com as fábulas de Babilônia. Se você olhar, por exemplo, os Tupi-Guarani, os índios Tupi-Guarani, eles têm uma crença de como que foi que o mundo foi criado. Para eles foi Tupã. Tupã que criou os céus, a terra e tal. Os índios têm um jeito de argumentar. Não, eles não falam que foi Deus poderoso, Yahvé, Jesus, nada disso não. Eles falam de um índio poderoso chamado Tupã, que reviveu e tal, e que criou os céus, criou a terra. Tem uma outra lenda que fala que quando começou a cair chuva na terra, cada pingo de chuva que caía formava um homem, uma pessoa na terra. Tem várias lendas, várias fábulas no meio dos índios. Aqui também você vê uma fábula nos livros judaicos que vieram de Babilônia. Agora, todas as criaturas nessa passagem são símbolos da desolação de Edom, que seria castigado por seus pecados. Como o texto é simbólico, não podemos dizer que essa criatura existe mesmo, se foi uma metáfora, né? Se foi assim uma figura de linguagem usada. A referência a Lilith no livro de Isaías foi escrita, isso aqui, foi escrita há muito tempo antes de surgir os mitos sobre a mulher que existiu antes de Eva. Não há nenhuma ligação entre as duas histórias, exceto o nome. Quando Isaías escreveu isso, Isaías 34:14, nunca ninguém falou de Lilith, de primeira mulher, antes de Eva. Não existia isso. Entendeu? No povo judaico não tinha nada disso. Tanto é que Moisés é do povo de Israel, não tinha nada disso. Então você vê o exílio na Babilônia no ano 606 a.C., isso não foi também exatamente no exílio ali que já saiu, não. Foi no ano 606 a.C. que saiu a fábula. Não, a fábula saiu depois de Cristo. Depois de Cristo nos evangelhos, apócrifo, e na Idade Média, depois de Cristo, século 7, século 8, é que começou a surgir essas histórias. Esse mito só surgiu em torno do século 7 e 8, depois de Cristo. Muitos anos depois dos escritos de Isaías e da consolidação do Gênesis. Olha, repetindo, esse mito, essa história religiosa, só surgiu em torno do século 7 e 8, depois de Cristo. Depois de Cristo, muitos anos depois dos escritos de Isaías e da consolidação do Gênesis. Portanto, não há nada na Bíblia que sugere que a história de Lilith seja verdadeira. Não há nada. O relato da criação em Gênesis somente fala sobre um homem e uma mulher, Adão e Eva. Amém? Aleluia? Só para vocês ficarem tranquilos. Você escutar aí um aluno, alguém que fala, mas a Bíblia não, lá teve uma mulher, né, que virou um demônio. Porque na fábula fala que ela abandonou o jardim do Éden, foi para o mar Mediterrâneo, o mar próximo ali, se encontrou ainda com o diabo, se tornou esposa do diabo e gerou demônios com o diabo. 100 demônios por dia. Era a deusa também do aborto, que perturba mulheres de noite e perturba homens também. Então tem isso também acrescido, né, na história.
Adão e Eva foram criados como iguais, para complementarem um ao outro. Amém? Adão e Eva foram criados como iguais, né? Deus tirou da costela do homem. Então não há razão para crer que houve outra mulher antes de Eva. Tudo bem, irmãos? Então, se você escutar alguém falar aí, tá? O mito de Lilith não acrescenta nada de útil à história da Bíblia, nem tem nenhum ensinamento bíblico. Na verdade, até contradiz a Bíblia. A Bíblia diz claramente que a serpente que enganou Eva era o diabo, não era Lilith. Entendeu? Porque aí você viu no começo, ele fala que Lilith teve raiva de Adão e Eva, foi lá e enganou os dois, por isso que eles caíram em pecado. Não tem nada não, foi o diabo mesmo que fez isso. Tudo bem, sim ou não? Tranquilo? Ninguém vai... pastor, eu creio nessa história, estou achando interessante. Eu acho que sim, que tinha sim. Vou abrir uma igreja, a igreja de Lilith. Posso ficar tranquilo, não vai ter não, né? O que você é? Não, eu sou o sacerdote de Lilith. Sai todo mal, hein? Ana e André, por favor. André, não, hein? Então, vamos lá, gente. Isso aqui é porque eu terminei o livro de Isaías semana passada. Ó, como nós terminamos o livro de Isaías? Terminamos assim, né, gente? Não tem como, ficamos 4 semanas no livro de Isaías. Não dá, qualquer livro você fica o ano inteiro no livro. Eu estou falando da grandeza de Cristo, sei lá, 4, 5, 6 meses atrás, dando uma passadinha em cada livro da Bíblia, para os irmãos conhecer um pouco dos livros da Bíblia. Então, estou dando uma passada em cada livro. Isaías, como parece que 4 semanas, mostrando quem Jesus é no livro de Isaías. Agora vamos começar hoje aqui uma introdução ao livro de Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Então vamos lá, atenção. Livros históricos, livro da lei do Pentateuco. Vamos ver como é que está aí nosso cântico aí, vamos ver como é que os irmãos estão, vamos ver se sai. Lá em Maria da Fé, sai direto. Maria da Fé tá fera. Os irmãos vão do Gênesis ao Apocalipse. Eu não sei ficar puxando, não. De vez em quando só dá para um começo em Mateus. Vamos ver como é que está aqui a igreja. Vamos lá, hein? Vamos lá. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Os 39 livros, então, no Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas, João. Tessalonicenses. Os 27 livros, então, no Novo Testamento a questão. Que maravilha, não passei vergonha com a sede, rapaz, glória a Deus. É isso aí, gente. Pessoal de Maria da Fé, não é só vocês não, nós também. Lá é fera, lá não tem conversa não, lá faz bonito mesmo. Vamos lá, então nós temos aí os livros da Bíblia, aqui está em ordem cronológica. Ó, ordem cronológica, nós já falamos sobre isso aqui. Aqui está ele em linha reta, e os livros que as histórias que andam paralelamente aos livros que estão aqui na amarela aqui, né?
Mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês hoje é onde está Jeremias. Então, no livro de Reis, segundo Reis, vai contar a história de Israel. O reino de Israel dividiu, Israel norte e Judá o sul. Depois Israel foi levado para a Síria, 722 a.C. E aqui nós tivemos então várias profecias, mas no ano 606, anos depois, uns 100 e poucos anos depois que o reino do norte caiu, o reino do sul vai cair também, vai ser levado para Babilônia. Então, Jeremias, ele vai profetizar, olha aqui a seta, ele vai profetizar depois da queda do reino do norte e antes e durante a queda do reino do sul. Jeremias vai profetizar praticamente depois da queda do reino do norte e antes e durante a queda de Jerusalém para Nabucodonosor. Então, ele é um profeta, olha que coisa interessante, irmão. Ele é um profeta que ele profetiza antes do povo ser levado para a Babilônia. E ele vive durante o tempo em que Nabucodonosor leva eles para a Babilônia. E ele permanece em Jerusalém, quando Jerusalém está desolada e o templo destruído. Existe quem diga que foi Jeremias quem, sabendo que, porque ele sabia, ele tinha certeza que Babilônia ia entrar em Jerusalém e destruir tudo. Ele mais os companheiros dele ali, o resto ninguém acreditava. Alguém diz que talvez Jeremias escondeu a arca da aliança. De tão que ele acreditava, porque Deus falou com ele, né? E os reis e os sacerdotes não acreditavam que Babilônia invadiria Jerusalém e destruiria o templo. Então, olha bem, só para você se posicionar, então, Jeremias, para você ter uma ideia, quando a gente estiver no livro de Jeremias, você vai entender por que o livro fala daquele jeito que ele fala. Por quê? Porque o povo está em rebeldia, está contra o Senhor, andando no pecado, e Jeremias está balançado, chacoalhando, sabendo do que Deus vai fazer. Então o cara fica apavorado, fica angustiado, porque ele recebe de Deus, fala, e o povo não acredita. Isso é dureza, é pedreira. Então, o autor do livro, Jeremias, o profeta das lágrimas, era um homem solitário. Jeremias era um homem solitário, rejeitado de mensagem, a mensagem do profeta, mensagem severa. Mensagem severina. Porém com coração sensível e quebrantado. Era ousado e corajoso. Mas uma mensagem dura, difícil de ser engolida. Ninguém gosta a maioria das pessoas não gosta de um chacoalhão. E Jeremias estava ali para falar: arrependa-se, arrependa-se, muda de vida, muda a sua história, sai desse caminho, não fica do jeito que está, que vai dar problema, vai dar zebra. Qual o tema do livro? O juízo divino inevitável de Judá. O juízo de Deus inevitável. Profetizou no reino do sul, Judá, está vendo? Profetizou no reino do sul. Período 626 a.C. a 586, por volta de 40 anos. Sua mensagem, algumas de suas mensagens são da época do piedoso rei Josias, mas a maioria do tempo de seus sucessores, Joaquim e Zedequias. Olha que coisa interessante, irmão, nós vamos falar ainda. Ele profetizou na época do piedoso rei Josias, rapaz. Olha que coisa espetacular. Quem conhece a história do rei Josias, como que pode, esse rei foi maravilhoso, foi de Deus. No meio dessa coisa tudo, tem sempre um homem de Deus. Amém, aleluia? Esse rei Josias foi o cara que estava tudo errado, ele falou: vamos arrumar a casa. E pôs ordem na casa. E para pôr ordem na casa tem que ter coragem, ousadia,
tem que falar não para o pecado e sim para Jesus, amém? Jeremias era tão odiado que não tinha permissão de ir até o rei. Então ele pediu ao seu fiel secretário Baruque que escrevesse suas profecias. Sempre vai ter alguém do lado de um homem de Deus também, amém? Ele não podia ir até o rei, mas tinha um rapaz que andava junto com ele, Baruque. Fala comigo, Baruque. Então, se você tiver um filho, põe o nome dele de Baruque. Depois disso, Jeude as leu diante do rei Joaquim. Olha o que o rei, e o monarca, olha o que o rei fez, irmão. E o rei demonstrou desprezo a Jeremias, de modo que cortou e queimou o rolo com as profecias. Olha, quando Jeremias escreveu para esse rei aqui, Joaquim, a Bíblia fala lá, nós vamos ver aí durante a semana que vem, nós vamos ver, o rei estava tendo uma lareira ali com fogo, o cara estava lendo para ele, tremendo das palavras que Jeremias havia escrito, porque Deus havia falado com Jeremias. O cara estava com um canivete na mão, o rei pegou com um canivete, cortou o rolo e jogou no fogo. Desprezou a palavra do Senhor. Aí o que aconteceu? Jeremias voltou a ditar as profecias e dessa vez acrescentou até mais do que estava escrito no primeiro rolo. Quando chegou a notícia para Jeremias, que o rolo foi cortado e queimado, Deus falou para ele assim: escreve outro rolo agora, só que agora você vai acrescentar muito mais do que aquilo que estava no rolo que o rei não aceitou. E ali a coisa foi feia. Era odiado até mesmo pelos seus familiares. Por onde quer que fosse, ele ouvia maldições e zombaria. Como resposta, clamava a Deus com veemência que Deus julgasse seus inimigos. Também ele tentou desistir do seu ministério. Deus, no entanto, exigiu que continuasse a sua tarefa. Amém, aleluia. E chegou até a querer desistir. Não quero mais, não aguento mais, não dou conta mais. Mas não teve jeito não. Divisão do livro. Então vamos lá então, vamos aproveitar que tem mais 10 minutinhos. Capítulo 1 de Jeremias, abre lá, vamos lá, Jeremias, capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Está na mão? Jeremias, capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Olha que coisa linda, veio no dia de Josias. Daqui a pouco não vai dar tempo de falar de Josias. Mas nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada ao exílio no 5º mês. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. O que Deus está falando para ele? Rapaz, você é profeta desde o nascimento, eu te separei, te escolhi para ser profeta. Verso 6, ele disse ao Senhor: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança. Onde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, interessante também aqui no verso 7, do Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança, aonde quer que eu te enviar, irás. Interessante é o seguinte também, meu irmão, não é aonde você quer ir, não é quando você quer ir, não é do jeito que você quer. A Bíblia está dizendo que Deus está dizendo: é do jeito meu, diz o Senhor. Aonde eu falar que você vai ter que ir. Aonde eu falar para você falar, você vai falar. E eu vou colocar a palavra na tua boca para você falar. E não tenha medo diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Veio a minha palavra do Senhor: o que é que vê, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, é interessante essa parte aqui também, porque, repito, primeira coisa, você não vai aonde você quiser, você vai aonde eu te enviar. Você não vai falar porque você acha que é criança, mas você vai falar porque eu estou colocando palavra na tua boca. E você não vai falar para gente que vai bater palma, vai te aplaudir. Você vai falar para gente que não vai gostar do que você vai falar. Mas você não deve temer, porque eu sou contigo. Aí, Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso aqui também tem, né, uma analogia. Quando ele viu a vara de amendoeira, né, uma árvore, né, um tipo das rosas, né, de origem como se fosse flores, assim, né, um tipo de rosas florescendo, Jeremias entendeu o que Deus quis dizer. Então, o que você está vendo? Eu estou vendo uma amendoeira, né, um tipo de uma rosa que nasceu, uma planta das rosáceas que nasceu assim. Mas o que isso tem a ver? Ele viu lá, mas o que isso tem a ver? Aí a gente estudando, a gente vê lá, mas é muito bonito. O que acontece? Que ele estava no inverno, e ele já sabia, todos já sabiam, quando termina o inverno, antes vai começar a primavera, a primeira das rosáceas que nasce é a amendoeira. Então ele já sabia disso. Então está inverno, está tudo frio, seco, tal. De repente, despontou a amendoeira. O que está querendo dizer? É como se Deus tivesse assim, Deus tivesse assim, Ele ordenou que quando o inverno acaba e vai começar uma outra estação, a amendoeira brota primeiro. Então ela brota debaixo de uma ordem do Senhor. Isso acontece tranquilamente, sem fazer força nenhuma. Então quando ele viu a amendoeira, acabou o inverno, entrou a primavera. Então, como a amendoeira brotou, porque ela brota mesmo, porque está debaixo de uma obediência minha, Deus está dizendo: assim eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Aleluia? Então, do jeito que a amendoeira brotou lá, cumpre o final do inverno e o começo da primavera, assim eu também vigio. E a minha palavra, na hora certa, no tempo certo, se cumprirá. Então nós temos aí, capítulo 1, aí o capítulo, né, vamos lá, vamos aqui e tal. Voltando no capítulo 1. Jeremias era filho do sumo sacerdote Ilquias. Ilquias foi o sumo sacerdote que leu, um dos que achou o livro que estava no templo. Quando o rei Josias estava fazendo uma limpeza lá, mandou limpar o templo para tirar a sujeira da igreja. A igreja estava fechada. Fazia tempo que o povo não ia para a igreja. Por quê? Porque os sacerdotes estavam desviados, frios, o rei estava frio, o templo estava parado. Quando Josias assumiu o comando, ele mandou fazer uma limpeza, falou: não, vamos arrumar tudo por ordem na casa e vamos andar na presença do Senhor. E quando eles foram fazer isso, os sacerdotes acharam o livro da lei de Moisés, e trouxeram para o rei, e começaram a ler o livro. Quando eles começaram a ler o livro, a Bíblia fala que o rei rasgou a roupa e falou: rapaz, nós estamos fazendo tudo errado. Nós temos que obedecer essa palavra. Que coisa linda, né, irmão? Semana que vem nós entramos no detalhe. Nós temos que obedecer essa palavra. Aí ele falou assim: ide em tal lugar e consultem a profetisa
por mim. E foram aqueles homens consultar a profeta, lá num determinado lugar. E quando chegaram lá, isso tudo está escrito na Bíblia. A profeta disse assim: olha, Deus vai trazer um mal sobre Judá, Jerusalém, vai acabar com tudo. Vem um mal terrível da parte do Senhor. Aí a profetisa falou assim: porém, diga ao homem que enviou vocês até mim, porque ele se humilhou, porque ele se entreteceu, né? Porque ele se inclinou diante da minha palavra, diz o Senhor. O mal virá sobre Jerusalém, mas não no tempo do reinado dele. Ele vai reinar em paz e vai morrer em paz. Mas o mal que o Deus ia trazer, vou trazer depois do reinado desse rei. Então o que a gente aprende, irmão? Como é que pode? O mal estava decretado, porque estava todo mundo desviado, mas aquele homem que é o líder, que é o responsável pela nação, ele treme, se inclina para fazer as coisas certas, e Deus traz a promessa: não, durante o tempo em que esse homem viver, o mal não vem sobre Jerusalém. Mas quando esse homem morrer, porque depois dele veio o Manassés, né? Veio os outros lá que arrebentou com tudo lá, né? Que atrapalhou tudo também. Então, esse Ilquias foi um dos sacerdotes que estavam ali junto com o rei Josias e que temeu também diante da palavra do Senhor. Ele era pai do menino do profeta Jeremias. Olha que coisa linda. Jeremias era filho de um sacerdote temente a Deus. Encontrou o livro da lei escrito por Moisés e ajudou Josias com seu propósito de limpar Jerusalém. Josias acabou com as falsas religiões. Profetizou também no reinado de Joaquim, filho de Josias, Edequias. Aí tem o chamado dele, onde o Senhor encorajou ele. Deus perguntou para ele o que ele vê. Ele falou que tinha visto uma amendoeira. Essa é a primeira árvore que brota na primavera. Significa que a palavra de Deus cumprir-se-á rapidamente e que Deus está controlando a história. Nada está por um acaso. Deus está no controle. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus avisou que Jeremias passaria por peleja, né? Mas Deus disse: você não estará só. A gente não quer passar por luta, né, irmão? Mas vai fazer o quê? Tem hora que a gente quer ficar livre da luta, não é? Quer ou não quer? Fala a verdade. Mas a gente não estou falando isso para você puxar a luta para o seu lado, para você puxar coisa ruim, meu irmão. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Então, não tem como, irmão. Eu não estou profetizando coisa negativa para ninguém. Eu estou falando para você viver num mundo, num país, num mundo, onde a maioria das pessoas não estão nem aí com as coisas de Deus. Você acha que nós vamos viver em paz, facinho, tudo tranquilo? Difícil. Difícil, irmão. Difícil. O pessoal quer curtir carnaval, quer não sei o quê, quer bagunçar, quer um vizinho daqui, outro dali, palavrão, xingamento, idolatria, mentira, tudo perto de nós, assim. A televisão, você liga lá, só porcaria, coiseira. Como que é isso, hein? Se fosse no tempo do Antigo Testamento, quando esse rei Josias, irmão, nós não estamos na graça, estamos vivendo no Brasil, mas se a gente tivesse lá no tempo do rei Josias, lá, vamos supor que essa cidade aqui fosse o lugar onde o rei Josias estivesse reinando. Irmão, vou falar aqui para vocês, né? Televisão, coisa que manda queimar tudo, tacar fogo em tudo. Negócio de festa, bagunça. Não vai ter não. Ah, quem é o rei? O rei mandou cancelar tudo. O rei mandou cancelar. Ah, tá tendo lá um forró. Não, o rei mandou parar lá, hein? Mandou parar, que senão ele manda prender todo mundo. Ah, por que não? Porque ele quer todo mundo na igreja adorando o Senhor. Ah, o pessoal na rua, passou lá com ídolo lá, uma imagem. Não, aqui não, isso não. Tira. Quebrou os altares, tirou os postes ídolos, acabou com tudo quanto é coisa de idolatria.
Então, realmente, eles tinham o território deles onde eles podiam fazer isso, porque outras nações não aceitavam. Mas no território deles, eles faziam. E quem quisesse temesse a Deus, ia morar no território deles, era território separado. Então, quando entrava alguma coisa atrapalhada lá, o rei mandava, não aceito isso não. Mas aí o que está querendo dizer hoje para nós? Nós não estamos dentro de um território cercado, fechado, onde a gente vai viver só a Bíblia. Não, nós estamos num Brasil, Itajubá, Minas Gerais, solto. Então uma coisa eu digo, pelo menos na nossa casa. Ah, não dá na nossa casa? Pelo menos na minha vida, na sua vida. Se a idolatria está aqui, a de esquerda, a direita. Se o palavrão está ali, a mentira está ali, a traição está ali. Pode estar perto, mas em mim não. Em mim não vai estar não. Eu vou santificar a minha vida, amém? Aleluia? Eu vou buscar a santificação. Porque não tem como. Então a igreja foi colocada agora no lugar de Israel. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então agora nós saímos, meu irmão, afrontando agora as portas do inferno. Nós não estamos mais reclusos dentro de Jerusalém, com a muralha fechada, e lá dentro a gente vive agora para adorar a Deus, vamos no templo, e tudo bem, não tem idolatria, não tem Big Brother, não tem nada, tudo certinho, televisão nossa, só tem canal Gênesis, só tem coisa boa. Não tem, não existe isso. Nós estamos soltos no mundo, enfrentando, mas o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então nós estamos num tempo diferente, então que nós possamos santificar a nossa vida, buscar andar na presença do Senhor. É difícil por um lado, mas o joelho no chão, cara no pó, faz a gente levantar campeão vitorioso. Amém? Aleluia? Então não desista não, irmão, não desista. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre Jeremias. Não perca, não vale a pena, você vai ver, rapaz, esse homem é doido. Esse Jeremias é atrapalhado, mas não tem como fugir. Deus está falando com ele, Deus está chacoalhando ele, como é que ele vai recuar? E quando Deus chama, amém? E você tem um chamado de Deus, amém? Glória a Deus. Deus te chamou, meu irmão, não tem como escapar mais não, já era. Efésios capítulo 1, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo, entre aspas, tem ciúmes de vós. Então não adianta querer ir para o mundo, não. Nós somos dele, né? Eu sou do meu amado, e meu amado é meu, aleluia. Vamos ficar em pé, que Deus te abençoe. Semana que vem a gente embala no Jeremias. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Ajuda nós, Senhor, a buscar a santificação, a buscar a verdade da tua palavra, a não sermos enganados por fábulas intermináveis. Não deixa a gente, Senhor, cair no conto da Babilônia, no conto, nas fábulas. Ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres de Deus, temendo o teu nome, andando nos teus caminhos. Ajuda a tua igreja nesse Brasil, nesse mundo. Perdoa nós, Senhor. Perdoa nós, Senhor. Ajuda, Senhor, limpa, purifica de toda sujeira, de toda maldição, de todo pecado. Ah, Senhor, firma mesmo nossos pés na rocha. Ajuda essa família, Senhor. Ajuda essa mulher, ajuda esse homem. Ajuda nós, Senhor. Nós não temos para onde ir, não, Senhor. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma ótima noite para os irmãos. Ótima quinta-feira, quarta, final de semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe.